Olá, quarto ano A, estou aqui para dar esse finalzinho de apostila, tá bom? Da Ciências, da aula da professora Júlia, tá bom? Então, assim, como que nós vamos fazer? Este conteúdo eu já tinha passado para o quarto ano B. Então, nós colocamos aí para vocês, a tia Júlia colocou para vocês, da página 23 até a página 36. Para não ficar uma aula muito extensa para vocês, então eu vou utilizar, tá bom? Vou fazer aqui ao vivo com vocês a página 23 até a página 30, tá bom? Da página 31 à página 36, eu vou encaminhar um outro link, então serão duas aulas que vocês vão assistir, tá bom? Então, da página 23 à página 30 é a minha aula hoje, que eu estou substituindo a professora Júlia, tá bom? Da página 30 até a da página 31 até a página 36, eu estarei encaminhando para vocês uma aula que eu dei para o quarto ano B sobre este conteúdo, inclusive todos os exercícios, tá bom? Para que vocês possam fazer, tá? Então, eu vou encaminhar dois links para vocês. Primeiro link desta aula que eu estou gravando em substituição à aula da professora Júlia. E o outro, eu já tinha gravado essa aula, é porque assim, quando eu dei para o quarto ano B, esta aula que eu vou passar para vocês agora, eu dei ao vivo pela plataforma, então não foi gravada, tá bom? Então eu estou gravando para vocês uma nova aula para encaminhar. Agora, da página 31 até a página 36, eu já tinha gravado para o quarto ano B, então não vou gravar novamente, eu só vou encaminhar, tá bom? Então, vocês vão receber dois links, esta aula e o link da aula que eu dei para o quarto ano B em novembro, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá, eu vou iniciar a explicação, vou sair de cena, vocês vão ficar apenas com a minha voz. Vamos lá? Vamos iniciar nossos estudos, então, na página 23. Vamos falar da malária. Malária é uma doença transmitida pela picada do mosquito infectado com o protozoário causador da doença ou pelo contato de sangue de pessoas contaminadas. No Brasil, ocorre com mais frequência na região norte, conforme vocês estão vendo aqui. Por que o Zé Gotinha está triste assim? Porque não existe vacina para a malária, certo? Quais são os sintomas da malária? Febre, que pode surgir e desaparecer em ciclos, suores e calafrios, dores de cabeça, náuseas e vômitos, dores musculares pelo corpo, fraqueza e cansaço, pele e olho amarelados. Zé Gotinha, não fica triste não, logo nós teremos a vacina para a malária, não é? Tanto tempo, tantos anos, tão transmitida pelo mosquito, infectados com os protozoários causadores da doença ou pelo contato do sangue de pessoas contaminadas, ok? Então, falando sobre a malária. Vamos falar sobre a micose. A micose são fungos encontrados nos mais variados ambientes e estão especialmente presentes no ar, são inalados pelas narinas e também no solo, contato com a pele, conforme você pisa em algum local, certo? Nós temos a micose nas unhas, não se agrava, mas precisa ser tratada. Bom, essas micoses das unhas. Nós temos micoses de pele, que provoca coceira, vermelhidão e precisa ter acompanhamento, tá bom? Aqui tem escamação, tá vendo? Uma escamação. Aqui nós temos as manchas. Precisa ter acompanhamento médico. Então, olha aqui, ó, a micose nos pezinhos, né? Crescem sempre em locais úmidos, quentes e escuros. Por isso, é muito importante que você seque muito bem seus pés, as virilhas e também as axilas, para poder evitar que você tenha micose. Olha, o Zé Gotinha também tristinho, não tem vacina para a micose. Certo, pessoal? Na página 24, vocês vão ver os direitos e os deveres sobre a saúde, tá? Então, entre os direitos estão o acesso ao saneamento básico, compreende o recebimento de água tratada, coleta de lixo e de esgoto, além de condições de moradia dignas, infraestrutura adequada, ruas pavimentadas, iluminação e transporte público. Ainda como direito ao acesso à saúde pública de qualidade. Nós temos que ter hospitais, postos de saúde, médicos, enfermeiros que nos atendam com qualidade.
E o acesso a medicamentos gratuitos com a rede pública de saúde ou preços acessíveis, que todas as pessoas possam comprar os medicamentos, certo? E quais são os deveres da população? Então, esse QR Code é um vídeo sobre o dia de vacina. Então, o primeiro dever é tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação, de acordo com a idade e as características de cada pessoa, certo? Então não adianta ter medo de vacina, garotada. Não tenham medo de vacina. Isso faz bem para vocês. Vocês já estudaram sobre isso, né? A professora Júlia já passou para vocês sobre as vacinas, certo? Não jogar lixo na rua, nos rios ou em qualquer local inadequado. Então o lixo deve ser separado e encaminhado para a coleta. E não tomar medicamentos sem a recomendação médica. Então, eu tô com uma dorzinha aqui, vou lá e tomo remédio sem uma prescrição médica. Isso é complicado, então tomem bastante cuidado. Aí estão os direitos e os deveres, ok? Na página 25 tem alguns exercícios, então vocês vão analisar essas duas situações, tá bom? Lavar as mãos e a vacinação e vão responder essas questões. Qual é a relação entre as situações retratadas na imagem e nos micro-organismos? Então, ao lavar as mãos, vocês evitam a presença dos micro-organismos e isso pode causar doenças, certo? Se você não lavar a mão direito, se você não se vacinar, então você pode estar ali com o seu organismo preparado para pegar uma doença. Então lave as mãos, tome vacina, por quê? Porque as doenças podem causar, tá? E você sendo vacinado, você lavando as mãos, você vai prevenir o desenvolvimento dessas doenças no seu organismo. Ok? Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? Então, qual que é a situação, pessoal? A situação 1, né? Lavar as mãos, principalmente agora nessa época de corona. Então, nós sabemos que nós precisamos lavar as mãos com mais frequência. É muito importante lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições, prevenindo que esses micro-organismos eles cheguem até a nossa boca, até o nosso nariz e até os nossos olhos. Ok? Então, qual é a situação que deve se repetir mais vezes ao dia? A situação 1. Vocês podem ir pausando, tá bom, o vídeo, podem ir preenchendo aí as questões com tranquilidade, certo? 2. Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam a existência dos micro-organismos e isso contribuía para a transmissão de doenças e a contaminação dos alimentos da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esses problemas. Então, lavar as mãos antes das refeições, tomar banho diariamente, lavar e cozinhar alimentos com água tratada antes de consumi-las, limpar ambientes, tratar água e esgoto e entre outras medidas que foram tomadas, tá bom? Esses são alguns exemplos que eu estou passando para vocês, que vocês podem responder aí na questão 2. 3. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome de um agente causador da gripe. Qual é o agente causador da gripe mesmo, pessoal? E quais são as características desses micro-organismos? Então, o agente causador da gripe é o vírus. Então, nós temos aí o coronavírus, certo? É o vírus. São menores do que as bactérias e causam doenças, tá bom? Chamadas viroses, ok? Então vocês podem pausar o vídeo, podem fazer com bastante tranquilidade essas questões da página 25. Agora vamos para a página 26. Aí está o mosquitinho, a Aedes aegypti, que transmite o que? A dengue, certo? Que é uma doença causada por um vírus por meio de uma picada. Ela se reproduz onde mesmo? Onde se reproduz a dengue? Em água parada. E cada fêmea ela pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Vocês já estudaram isso com a professora Júlia também, certo? Com base nessas informações, vocês vão responder. Cite o nome de 2 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos a dengue, a zika e a chikungunya. Então, vocês podem citar 2 delas, tá bom? Considerando que a Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. Então, evitar locais com água parada, limpar sempre as calhas, tampar sempre as caixas d'água, jogar o lixo nas lixeiras e tampá-las, isso é muito importante, colocar areia nos pratos de planta. Esses são alguns, tá? Algumas ações que nós podemos fazer para evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere. Tá bom? A respeito dos micro-organismos, vocês vão assinalar as afirmativas corretas. Os antibióticos, eles são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias?
Sim, então podem assinalar aí, tá bom? O botulismo é uma doença na pele, nas unhas causadas por fungos? Não, o botulismo não é uma doença de pele, a doença de pele é a micose, ok? A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro pelas pessoas contaminadas? Também, sim, também é. Podem marcar o xizinho aí que está correta essa informação, tá bom? Ok? Aí tem para você fazer um cartaz com os principais cuidados que devemos ter para prevenir as doenças. Então, neste caso, vocês não vão fazer esse cartaz, tá bom? Não precisam fazer o cartaz para encaminhar para a professora Júlia, ok? Vamos lá para a próxima página. Qual é a próxima página? Opa, espera lá, não está indo aqui, travou o meu PowerPoint. Travou, nós vamos falar sobre a biotecnologia. Ok, pessoal? Vamos falar sobre a biotecnologia. Só um momentinho que travou aqui e eu já volto com vocês. Voltou? Então, vamos lá, vamos continuar, ok? Página 27, biotecnologia, um conjunto de técnicas da seleção e modificação dos seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. Então, o que é biotecnologia? É o conjunto de técnicas de seleção e modificação dos seres vivos, ok? As pessoas fazem lá uma técnica e aí elas modificam os seres vivos para que produzam substâncias ou que melhorem o seu desenvolvimento. Aí na página 27 tem alguns exemplos para vocês, tá bom? Alguns acontecimentos relacionados à biotecnologia que fazem parte da história da humanidade. Aí tem o milho, temos o queijo, nós temos o vinho, nós temos também, os chineses começaram a utilizar a soja, depois nós estamos falando do Anthony Van Leeuwen, certo? Que ele, antes ninguém sabia, né, que os micro-organismos existiam e estavam nos mais diversos ambientes, e aí somente em 1919 o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez, tá bom? E atualmente essa ciência envolve tecnologias avançadíssimas, certo? Página 28, então nós vamos falar que atualmente, além de continuar usando essas técnicas antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e também misturar informações de seres vivos diferentes para obter novas variedades. Então isso é feito para desenvolver tratamento médico, outros produtos, alimentos, medicamentos, combustíveis, entre outros, tá bom? Então, hoje em dia, além de continuar utilizando as técnicas antigas, os cientistas também conseguem informações contidas nas células e misturam essas informações dos seres vivos para obter novas variedades, ok? Fungos na produção de alimentos, páginas 28 e 29, vocês vão ver ali, o queijo, o pão, também o vinagre. Então, o leite e o sal é uma seleção de micro-organismos, são os ingredientes básicos do queijo. Esses micro-organismos eles são adicionados ao leite para que ele adquira uma consistência e um sabor característicos deste produto. A variedade dos queijos são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo da fabricação dos micro-organismos utilizados. Vocês já viram como é fabricado um queijo? Então o queijo ele utiliza esses micro-organismos, são adicionados micro-organismos ao leite para que ele fique com aquela consistência, certo? O vinagre pode ser produzido a partir de diversos ingredientes, como a cana-de-açúcar, o suco de maçã, limão ou uva. Só que eles têm uma pequena ajudinha da bactéria, tá bom? Então, as bactérias, o açúcar contido nesses ingredientes se transformam em vinagre, tá bom? Adicionando as bactérias, então elas transformam o açúcar, presente na cana-de-açúcar, no suco de maçã e uva, e viram vinagre, ok? O pão, o ingrediente básico do pão, a água morna, a farinha de trigo, o sal e o fermento. E este fermento usado, esse fermento biológico que nós usamos, né? Geralmente as pessoas que fazem pão utilizam esse fermento biológico, ele é composto de um fungo conhecido como levedura. E esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Então aqui está toda a transformação, né? O copo de água morna, a farinha, o sal e o fermento.
Tudo isso, então, são os ingredientes misturados e bem amassados. Então, o pão vai crescer e aí você coloca no forno e vai ficar uma delícia, não é mesmo? Então, vocês sabiam que quando o pão é assado, os fungos presentes nesse fermento morrem e o gás que eles produzem é liberado. Então, por isso que forma esses furinhos aqui na massa, certo? Na página 30 tem um experimento para vocês fazerem, tá? Então, vocês podem fazer em casa esse experimento, tá bom? E aí depois tem uma questão que vocês podem responder aí na página 30, tá? Qual balão encheu mais e como você explica este resultado, tá bom? Então, vocês podem fazer esse experimento, qual balão que vai encher mais, e aí vocês depois podem responder essas questões, essa única questão, qual balão encheu mais e como você explica esse resultado, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer, façam e podem responder esta questão. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim? Então, até a nossa próximo vídeo que eu vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo estarei encaminhando um link que vai da página 31, que foi uma aula que eu já gravei, tá bom? Até a página 36 para encerrar a apostila de ciências, ok? Então, até mais. Bye, bye. A Isa Gotinha mandando um beijo para vocês. Beijos, beijos. Tchau, tchau. E vocês verão ciências novamente no próximo link da videoaula que eu vou encaminhar para vocês. E vocês verão ciências em 2021 com a professora Júlia, #5º ano. Beijos, beijos, tchau, tchau.